Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje vamos iniciar a primeira aula do nosso curso de Máquinas Elétricas para o Técnico em Mecatrônica. Então vamos aos fundamentos de eletromagnetismo. Hoje eu gostaria de apresentar para vocês uma introdução, o conceito de campo e depois a gente vai discutir algumas propriedades do campo magnético. Muito bem. A origem do eletromagnetismo ela é um tanto quanto incerta. Então, existem diversas lendas associadas, por exemplo, aos pastores da Grécia Antiga, que tinham os pregos das sandálias atraídos por determinadas pedras, no caso, a magnetita. Mas, apesar do eletromagnetismo ou das propriedades magnéticas da matéria, elas não serem compreendidas nesse tempo, diversos dispositivos foram desenvolvidos, como, por exemplo, a bússola. Por exemplo, a bússola chinesa, que data aí 2000 anos antes de Cristo, e a própria bússola moderna, que foi bastante utilizada na época das grandes navegações. O primeiro cientista aí que provou a relação entre a eletricidade e os fenômenos magnéticos, né, essa magia de atração de determinados materiais, por exemplo, pela magnetita, ela foi explicada pelo Oersted. Então, o Oersted ele fez um experimento bastante famoso. A observação dele basicamente foi ao deixar uma bússola próxima de um circuito elétrico. Quando havia uma passagem de corrente elétrica nesse circuito, essa bússola ela defletia numa determinada direção. Então, ele começou a perceber que existe uma diferença para o comportamento da bússola quando o circuito está em funcionamento ou não. Então, basicamente, quando não havia passagem de corrente, a bússola ela apontava para norte, como é esperado de uma bússola. Contudo, quando essa bússola está próxima de um circuito elétrico com uma determinada corrente, ela vai se defletir para direções diferentes, dependendo até mesmo do sentido da corrente. Então, essa foi a observação feita por Oersted em 1819. Para poder explicar aí essa questão do eletromagnetismo e dessas forças aí, a gente vai discutir um pouquinho relacionado ao conceito de campo. Então, primeiramente, eu acho que a questão mais importante é que as forças mais simples de entender são aquelas que requerem contato. Por exemplo, se você quer empurrar um determinado caixote, você tem que encostar nele e realizar uma força, e essa força vai provocar o deslocamento desse caixote, desde que você tenha força suficiente. Se a gente der um soco, por exemplo, num saco de boxe, esse saco de boxe tende a se deslocar. Mas eu preciso ter contato para ter força. O grande mistério em torno do magnetismo é que é uma força que não precisa de contato. A física ela tenta explicar esse tipo de fenômeno baseando-se no conceito de forças de campo. E o que são essas forças de campo? Vou te dar primeiramente alguns exemplos. Então, um primeiro exemplo seria a força gravitacional. A força gravitacional ela é uma força que depende de uma propriedade fundamental da matéria, que é a massa. Corpos que têm massa eles apresentam entre si uma interação de origem gravitacional. Outra questão interessante seria a força elétrica, que é um segundo exemplo de forças de campo. Quando nós temos uma carga positiva e uma carga negativa, essas cargas elas se atraem pelo fato de terem cargas elétricas opostas, mas não existe contato. O fato da matéria ter uma propriedade fundamental denominada carga faz com que apareça essa força de origem elétrica. Diferentemente da força gravitacional, que são apenas forças de atração, visto que a massa é sempre positiva, no caso da carga elétrica, a gente tem força de atração e tem força de repulsão. Então, cargas de mesmo sinal elas se repelem e cargas de sinal oposto se atraem. Muito bem. Então aí vem a questão do conceito de campo. O que é o campo, de fato? Campo gravitacional, campo elétrico. A gente pode
tentar interpretar o campo como uma área de influência em torno de um corpo que tem uma determinada propriedade fundamental. Por exemplo, um corpo com massa, o Sol, em torno dele vai gerar um campo gravitacional. Todos os outros corpos presentes nessa área de influência que tenham massa vão sofrer a ação de uma força gravitacional. Outro exemplo seria a força elétrica. Um corpo com uma propriedade fundamental denominada carga elétrica gera ao seu redor uma área de influência denominada campo elétrico. Qualquer outro corpo com carga não nula que esteja nessa região onde esse campo elétrico é gerado vai sofrer a ação de uma força de origem elétrica. Diferentemente da interação gravitacional, essa força ela pode ser de atração ou repulsão, dependendo dos sinais da carga. Então, no caso dos campos elétricos, existe uma definição de que as cargas positivas elas geram um campo de afastamento e as cargas negativas geram um campo de aproximação. E qual seria a direção, o sentido e o módulo da força elétrica? Lembre-se que o campo a gente falou como se fosse a área de influência. A força elétrica ela é basicamente regida por essa expressão. Então, a força elétrica gerada ela é igual à carga multiplicada pelo campo elétrico. Essa carga, pessoal, não é a carga da fonte geradora. Ela é a carga da fonte, ela é a carga desse corpo que está na área de influência da primeira carga. Portanto, a gente tem que a força elétrica ela tem um módulo que é proporcional ao campo elétrico e a direção depende do sinal da carga. Então, se eu tenho uma carga positiva, nós discutimos aqui agora mesmo, que ela gera um campo de afastamento. Se eu coloco uma carga positiva aqui, ela vai tender a se afastar. Perceba que a força vai ter a mesma direção do campo elétrico, pois o sinal da carga é positivo. No caso de ter uma carga negativa aqui nessa região do espaço, a gente vai notar que ela vai ser atraída. A força elétrica vai ter sinal oposto, sentido oposto ao campo elétrico. Isso acontece pelo sinal negativo da carga nessa expressão. Bastante interessante, né? Ok, agora vamos então definir o que é o tal do campo magnético. O campo magnético ele é uma área de influência que é gerada em torno de um corpo que tem duas propriedades fundamentais. A primeira propriedade fundamental é a carga elétrica, propriamente dita. A segunda propriedade necessária para se gerar um campo magnético é a velocidade das cargas, ou movimentação de carga. Então, se a gente tem uma carga em movimento, pelo fato dela ter carga elétrica, com certeza ela vai gerar um campo elétrico. Não é nosso foco agora. Mas, pelo fato de ser uma carga e estar em movimento, ela também vai gerar um campo magnético ao seu redor. Vamos a alguns exemplos aí de fontes de campo magnético. A gente tem, por exemplo, um ímã, ele é uma fonte de campo magnético. Um ímã é um material que tem uma movimentação, como se tivesse uma movimentação de carga interna dentro desse material, que faz com que ele gere um campo magnético. Outro exemplo, carga em movimento. Carga em movimento pode ser uma corrente elétrica. Então, um condutor que esteja sendo percorrido por uma corrente elétrica de valor igual a I, ele vai gerar um campo magnético. Quando a gente olha para os ímãs, eles têm algumas propriedades bastante interessantes. Os ímãs têm um polo norte e um polo sul. Então é um pouco diferente da carga elétrica. O ímã tem um polo norte e um polo sul. Tá? E os polos opostos eles se atraem. No caso, nós teremos aqui o polo norte e o polo sul.
de dois ímãs diferentes, então eles vão se atrair. Se eles tiverem polaridades iguais, a força tende a ser de repulsão. Outra questão bastante interessante é a indivisibilidade ou inseparabilidade dos polos. Então, se a gente pegar um ímã e cortar ele em diversas partes, cada uma dessas partes vai formar um polo norte e um polo sul. Então, a gente não vai ter um monopolo magnético. A gente tem sempre um dipolo, um polo norte e um polo sul gerado pelo nosso campo. Tá? E, além disso, os ímãs, eles são capazes de atrair alguns tipos de materiais, não são todos. Perfeito? Para quem já teve alguma experiência prática com isso, por exemplo, o ferro é um material que é atraído pelo ímã, certo? E ele é atraído tanto pelo polo norte quanto pelo polo sul. Isso acontece porque o fato de ter um polo norte aqui induz um polo sul nesse material. E eles vão sofrer uma força de atração. Se a gente tiver um polo sul perto desse material, vai ser induzido um polo norte e, consequentemente, teremos uma atração entre esses dois materiais. Ok, uma questão bastante interessante é que um fio percorrido, então, por uma corrente elétrica, ele vai gerar um campo magnético. Então, esse é o princípio de funcionamento de um eletroímã. Então, para um condutor, um fio condutor longo, a gente pode descrever ou enxergar o campo magnético dele como linhas ou círculos concêntricos a esse condutor. E a direção e o sentido, ele é definido pela regra da mão direita. Então, como que isso funciona, né? A gente coloca o nosso dedão na direção da corrente. E os nossos dedos vão dar o sentido de circulação do campo magnético. Então, esse campo magnético, ele vai ser linhas concêntricas e ele vai ser definido por esse sentido. No caso da figura apresentada aqui, nós temos uma circulação aqui no sentido anti-horário. Vamos a alguns exemplos aqui de aplicação da regra da mão direita. Vamos supor que a gente tem um determinado fio condutor, tá? Essa notação é uma notação bastante interessante, que é bastante utilizada na questão do magnetismo, então é muito bom vocês dominarem ela. Existe uma notação que seria um círculo como se fosse com um X, e existe uma notação que é como se fosse um círculo e um pontinho. Tá? Isso aqui indica que o vetor, ou a direção, é entrando ou entra na página. E essa notação aqui seria a gente sai da página. Então, tenham isso aqui em mente porque vai ser bastante útil para a gente. Okay? Então, vamos supor, primeiramente, que nós temos um fio condutor. Vamos fazer um exemplo aqui. Que ele está percorrendo uma corrente nessa direção. A gente sabe pela regra da mão direita que eu tenho que colocar o meu dedão no sentido da corrente, ou seja, para cima, e os meus dedos vão circular o fio e vão nos dar a direção do campo. Então, a gente espera que esse campo circule esse fio e, portanto, deste lado do fio, a gente espera que ele entre na página. E deste lado, ele saia da página. Isso representaria que esse campo estaria circulando em torno do fio. Vamos a um segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, eu vou colocar o fio saindo da página. Ele conduz uma corrente I. Então, esse fio está carregando uma corrente na direção dos seus olhos. Neste caso, utilizando a regra da mão direita, a gente teria nosso dedo saindo da página e, consequentemente, a gente teria o campo magnético circulando em torno desse fio no sentido anti-horário. 3.
Vamos colocar um fio entrando na página agora. Se nós formos fazer, então, a característica desse campo, nós teremos que nosso dedo está entrando para dentro da página e, consequentemente, nós vamos ter a circulação desse campo no sentido horário. Perfeito, pessoal? Espero que tenha ficado claro a aplicação da regra da mão direita. Muito bem. Então, neste ponto, eu gostaria de agradecer muito a atenção de vocês e até o nosso próximo vídeo.